Cláudia, Sim. tens 5 minutos? Edina, tens 5 minutos? Sim. Bom, vamos começar isto. Olá! 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 Olá, 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 muitos olás. Estou muito contente, já tinha dito que à Cláudia que adorava ter cá a Márcia e finalmente está cá Aqui a estou Márcia. eu. Se tivéssemos público, Eu estou presa nos teus olás. olá, olá, olá. Foi com a intuação, hein? É lindo. Diferenciada. Um dia tens de trazer isto no episódio. As Intuações. várias... Tu estás sempre a pôr aqui desafios. Isto, para trabalhar não- com a Cláudia é um desafio. Quer dizer, ideias. e mais esta, e mais aquela. Eu saio daqui com 200 mil coisas para pensar. Boa. Mas é bom. Olá. Olá. Outra vez. Olá. Tão bom. Então, se calhar vamos começar por nós já nos conhecemos, mas as pessoas lá não te conhecem e se calhar vamos falar um bocadinho quem tu és. Bem, eu já falei tanto da Márcia, ela é professora de Educação Especial e trabalha aqui connosco, pronto. Mas quem é a Márcia? Assim, se tivesses que descrever quem é a professora Márcia. Agora? Então, a professora Márcia Professora é professora desde 2003 Uhum. e é uma professora que é dedicada aos alunos, Confirmas? preocupada com que eles consigam atingir os objetivos que nos propomos todos, não é? Família, nós, escola. Mas sou assim um bocadinho exigente às vezes, pronto, assim, Mas muito simpática. Não, isso é. mas, sim, Mas simpática. és uma professora firme, não é? Sim. Sim, isso eu também Pronto, noto. mesmo com eles, Uhum. às vezes sou assim, mas depois, tanto sou firme, um bocadinho, não é rígida, mas pronto, Certo. firme, gosto dessa Uhum. palavra. É. Mas ao mesmo tempo também dou bracinhos e miminhos, e portanto acho que é um equilíbrio ali que É, se eles vai saem sempre fazendo. contentes. Eu acho que sim, pelo menos. Pelo menos também, dos que partilhamos, Pelo menos, acho que também sim, já havíamos sim. de falar disso, eles saem sempre muito contentes. E como é que tu chegas a este sonho de ser professora? Não sei se era um sonho, se... Por acaso isso nunca falámos. Não, olha, não sei se foi um sonho. Ok. Décimo secundário e tal, depois na altura da faculdade tive que escolher para onde é que havia de seguir, para que havia de seguir. Uhum. E, olha, talvez, agora estou a pensar na minha professora de primária, Ok. talvez tenha tido ali alguma influência e segui para a educação. Gostei. E Ok. pronto, e fiquei. E depois não foste logo para professora de Educação Especial, portanto ainda Não. foste professora de Fui primeiro professora ciclo. titular, primeiro Ok. ciclo e professora de apoio. Uhum. Estive nestas duas valências. E Educação Especial, só em 2012, tirei a formação. E no concreto, só aqui. Ok. Pronto, Pois, porque em escola certo. nunca cheguei, porque entretanto conheci a Cláudia. Pois bem, agora o tema no dois. mesmo ano, 2012, portanto em setembro, terminei em julho, a formação e conheci a Cláudia em setembro. Portanto, depois, olha, proporcionou-se isso tudo. Que E engraçado. então nunca cheguei a lecionar Educação Especial em escolas. Em escola, portanto, só aqui, no tal contexto No contexto privilegiado que nós já vamos Sim. aqui explorar um bocadinho. Então, e eu não sei isto, mas não sei se pode saber ou não. Ok. Ela disse, conheci a Cláudia. Esse conhecer é possível de ser passado lá para fora? É? Acho que sim. Ok. Nós, na altura, eu fui trabalhar Estava ali uma grande mudança de vida. As mudanças da Cláudia, tu já contaste sobre isso. E fui trabalhar para um centro de estudos onde a Márcia trabalhava. Ok. Ah, que giro, eu não sabia desta história. Foi quando nós nos conhecemos. Eu já trazia a ideia do Ser Mais, não se chamava Ser Mais, não é? Da altura do estágio, não é? Que contei no primeiro Contaste. episódio. Mas pronto, há coisas que avançar sozinha às vezes é complicado, não é? E na verdade o que é que acaba por acontecer? Portanto, eu conheci a Márcia, estava com muita vontade de levar esta mudança de vida um bocadinho mais a fundo e percebo que a Márcia também queria muito Que giro. fazer algo assim. Alguma coisa diferente. Mas Sim, também com a olha. perspectiva, ou seja, começou também com esta perspectiva da Cláudia do colégio, porque a Cláudia surge-lhe a ideia de vamos fazer uma escola, não é? E depois tu, Sabes, tem que ser sempre... Grandes. tem que ser de lá, que é para vir para E cá. assim, eu na altura lembro-me
de andar a sondar e a tentar perceber como é que havia de fazer as coisas para ter uma creche. A minha ideia que era, giro. depois sempre foi mais os bebés. Bebés. Se calhar, olha, se for avaliando lá para trás, que as grandes empresas proporcionassem às mães a possibilidade de terem no edifício um local onde as crianças pudessem ficar. Tipo o TAP, a TAP. Exatamente, tinha a o TAP trem, não sei. e na altura que andei assim a ver, acho que a Galp também era assim. Ok, pronto. Grandes empresas. Certo. Mas a TAP sim, tipo. Pois. E então, mas ser uma coisa, não ser só babysitting. Certo. Pronto, ser uma Ter uma coisa educacional, um meio não é? educacional que, pronto, principalmente para os bebés, a amamentação, as mães pudessem pronto, estar ali, não Sim, pronto, o tentar trabalho jogar com a maternidade, sim. tentar jogar um bocadinho tudo para as mães estarem bem, a empresa, pronto, também, Claro. não beneficiar Dessa proximidade. dessa proximidade e das mães, pronto, estarem ali mais próximas, não terem que se ausentar, pelo menos, durante tanto tempo. Claro. E pronto, então era um interessante. bocadinho por aí. E depois conheci a Cláudia. E depois este casam-se. projeto, então, pois, educação especial e tal. Que giro. Sim, depois foi assim que Começaram a começamos. E demoraram quanto tempo a fermentar esta isso foi ideia rápido. até... Foi rápido. Então, eu conhecia No setembro. no dia 31 de outubro. Uau. Foi no Foi dia a de 30. Halloween, sim. Foi no dia do Halloween, vai já. Vai já Já chegar. tenho esse... E eu, calhar, só com datas. Lembro mesmo bem. 31 de outubro e a 21 de fevereiro estávamos a abrir sermões. Que Sim. fixe. Uau. Portanto, foi ali um período de... Só perceberem... Olha, Márcia, vou falar contigo aqui sobre uma coisa. Eu lembro que a Márcia deu um boleio para casa naquele dia e disse, quando chegar agora ali a casa já te vou mandar um documento para o e-mail, ou nem sei se havia WhatsApp na altura. Já te vou mandar um Pois. documento para tu veres o que é que seria aqui a minha ideia. E depois no dia a seguir conversámos. Sim, tipo, faz-me sentido. Isso realmente... Ela me explicou a visão dela. Depois foi tentar compreender como é que, tendo em conta a nossa situação naquele momento, nós conseguiríamos montar uma empresa, Ok. porque nós não somos uma IPSS, não é? Portanto, Certo. nós vivemos Com o que... com aquilo com os clientes que conseguimos Certo. ter, com todo o panorama que já foram... nós sabemos que as empresas têm, não é? Sim, e que já foram passando por vários panoramas Sim. ao longo do tempo. E então, ok, como é que podemos tornar isto de verdade, isto de realidade? Depois, a partir daí, tem sido uma construção em várias fases. Que fixe. Pois, assim, Muito algumas engraçada. que eu tenho Sim, assistido. tu assististe à maior parte grande delas. não é? Pois, era isso que eu ia dizer, porque eu entro em 2014, vocês estavam em fevereiro de 2012, não é? Sim. 13. 13? Pois, então 13, foi sim. logo no... Sim, a sim, seguir. sim. Mas eu não fui a vossa primeira técnica. Não. Pois não, Nós eu já tinha essa ideia. Não, foi a Joana. Em termos de Pois, de fala, cronologia. fala, Joana. Sim. Pronto, porque foi aqui um criar de empresa, primeiro aqui no âmbito de uma parceria. Exato. Nós na altura não tínhamos a capacidade, por exemplo, de só trabalhar na empresa. Pois. Portanto, primeiro foi aqui uma parceria. Depois, em 2016, deixamos essa parceria, onde já tínhamos os serviços. Eu né? lembro, Vários já serviços. tinham já. E abrimos o nosso primeiro espaço, Certo. em 2019 o segundo, em 2022 o terceiro e já está contando. Já vamos ver quando Em termos de- já está. Timings. Tem que somar, tem que somar. Já está. Isso é verdade, elas são assim. Pois, mas lá está, agora podem não crescer em espaço, mas têm vindo sempre a crescer em especialidades, em áreas de complemento. Sim, acima de tudo a tornar mais robusta a oferta do ser mãe. Exato, na sim. minha Pois opinião. que, no fundo, fomenta muito este trabalho em equipa, que nós as três hoje vamos aqui falar um bocadinho, mas que muitas das vezes não fica só em nós, não é? Não é só na psicologia e terapia da Nós fala. estamos muito mais próximos Sim. da comunidade, pais principalmente. Pois, Escola, vocês fazem muito... eu sinto que temos receptividade das escolas em falar connosco, não é? Nós que acompanhamos Sim, as sim, crianças, mas ainda assim não é, Não é o ideal, Não sinto mas que com seja os assim o ideal. pais... Mas sim, sinto que com os pais é mais fácil. tem-se vindo a crescer, apesar de termos mais centros e nós não podemos estar em todos, não é? Claro, certo? Pronto, porque nota-se Humanamente perfeitamente impossível. que no primeiro nós estávamos lá, sempre, Sempre.
E o contacto dos pais era diário, ficávamos sempre, às vezes até 8, 9 da noite, a falar com alguns. Com alguns. Portanto, isso perdeu-se um bocadinho. Claro. Humanamente é impossível, não é? Certo. Não somos Deus. Para risar, para crescer também há essas... Mas ainda assim, acho que crescemos de alguma maneira, esta proximidade cresceu de alguma maneira, não sei se é pelo nome, se já somos mais conhecidas, se sinto que os pais já nos vêm procurar com o objetivo do que é que nós temos, e então é isto que eu quero. Sim, ou se calhar o serviço também é mais claro, já passou por muita gente também, lá está a própria... Já nos diferenciámos aqui em algumas áreas, não é? Eu acho que sim. Já fazemos coisas diferentes também. Olha, eu já aqui, já fazemos no sentido, há coisas que eu de facto sinto que também contribuo para fazer uma coisa diferente. Claro. Sim, é muito curioso. Foi uma construção, não é? A nossa forma de trabalhar mesmo esta visão de transdisciplinariedade, não é? Isto foi uma construção coletiva. Sim, exato, que se foi modificando e que fomos percebendo aqui. Fruto da experiência, exatamente, muito fruto da experiência, escutar os pais, ver as crianças. Para onde é que estamos agora a recomendar aos pais? Mas o que é que estamos a recomendar? Então podemos ter cá, não é? Procurar dentro. No caso da osteopatia agora. Pois é, nós temos há pouco estávamos a falar. Sim. E acabamos por enviar para a osteopatia. Assim, então não faz sentido ter ir a fora. osteopatia de ser mais. Pois. Sim, eu acho que, por acaso, quem olha de fora, né, eu acabo por ter, estou dentro, mas consigo ter essa visão, né, de quem vos acompanha de fora, é muito isso, a visão de irem procurando sempre ser mais e melhor, por isso é que o nome se adequa tão bem, mas aqui sempre com a perspectiva de, ok, isto fez falta e fez sentido, então vamos trazer para dentro. Para dentro do ser mais. Há uma coisa curiosa que foi, quando vocês me chamam, eu estava quase, portanto quando eu fui referenciada pela colega Joana, porque ela ia embora, não é? E quando vocês me entrevistam, eu estava quase que em simultâneo a entrar para as escolas. Então isto foi aqui uma coisa muito engraçada, porque eu já vinha de clínica, portanto foi onde eu comecei, não é? Em 2011, sempre em contexto clínico, e acho que também enriqueceu aqui muito as partilhas que eu podia ir fazendo convosco enquanto perspectiva do que se passa lá. Porque ainda agora a Márcia dizia isso, não é? De que não temos tanta ligação, ou não sinto tanto. Vamos falando com as escolas, mas porque efetivamente mesmo trabalhando lá não há muito essa ligação, então eu acho que já lá tive, não é? Também sei que... Portanto, pois, é um bocadinho assim. Mas agora, voltando só aqui atrás, que eu acho que as pessoas merecem saber disto. Então, a minha colega e amiga, Joana, faz-me um telefonema e diz, olha, eu tenho que deixar um espaço, tinha que recomendar a alguém, gostava que fosses lá, pelo menos à entrevista, ver se te interessa e tal. E eu chego à entrevista e é assim, eu sou altamente, quem me conhece, é público quase, controladora, super pontual e lido muito mal com a autoridade. E portanto, o que é que acontece? A Márcia tem que envergonhar. Mas o que é que acontece nesta entrevista? Onde eu chego e a Cláudia está atrasada e a Márcia parecia um general. A sensação eu achei que me portei tão bem. Mas olha, eu estava atrasada, vinha do ginásio. Pois, estavas a cumprir ali um motivo, exatamente. Pronto, e portanto eu chego e fico. Mas assim, é curioso, acho que já tinha partilhado isto convosco, eu senti-me logo bem, senti-me enquadrada naquilo que vocês queriam fazer e com os meninos que já havia na altura e senti-me logo com muita vontade de, então vamos fazer mais, aquela coisa dos rastreios, né? Então mas porquê que não fazemos rastreios para tentarmos perceber aqui como é que está a população, como é, analisarmos um bocadinho. Sim. E há bocado estavas a dizer que trazias o teu contributo passava muito pelo contacto com a escola, mas o teu dinamismo também era o teu contributo inicial, não é? Porque, sim. Na verdade, um serviço sozinho, não é? Sim. Teres um serviço não garante nada, não é? Como temos uma loja de luz apagada e porta fechada, não é? Ninguém entra, ninguém sabe. Não, sim. E aquilo que tu acabas por trazer com a ideia dos rastreios é a possibilidade de podermos ajudar muito mais crianças. Sim. Não, e despertar os pais para possíveis dificuldades. Para sinais de alerta, não é? Lembram-se aquelas feiras, aquelas banquinhas? Sim. Espetacular que nós fazíamos, vocês já faziam e eu depois passei isto. Foi muito fixe. Fiz uma... E viemos daí e trouxemos pessoas daí.
Sim. Fizeste aqui inteiro, fizeste em Cascais. Era isso que eu ia dizer, porque eu Sim, fiz fizeste Cascais, fiz Somos as duas. família, sim. Um Exatamente. evento que existiu. E foi tão giro que eu já tinha feito, porque eu vivia na altura em Montabrão e trabalhava na junta de freguesia de Montabrão, ali em alguns casos assim mais específicos. E sempre que eles faziam a feira, eu também tinha sempre lá uma barraquinha a fazer esses ditos rastreios. Portanto, depois acabei por trazer a ideia para aqui, porque acaba por ser uma forma mesmo de dar a conhecer. A terapia da fala também não era tão conhecida como é agora, ou tão procurada, no fundo. Pois. Se hoje em dia ainda há aquela questão do e tal, é só fala e o meu filho fala bem, antigamente então ainda era, quando eu comecei ainda era pior, portanto é curioso. Às vezes faz dar os pais a direcionar. Também, sim. Por isso aqui, deixar aqui só o contar de que eu senti isto, mas depois foram impecáveis e afinal a Márcia não é nada geral. Junto na média, Há um equilíbrio. Elas são um equilíbrio certo. a sem pontualidade sombra fica equilibrada, a simpatia. assim, não, mas eu acho que é muito Da curioso, média. porque há bocado quando a Márcia se apresentou enquanto professora e ela disse isso assim muito, muito firme, não é? Não, eu acho que sim. A expressão às vezes Isso. é um bocadinho Sim. fechada. Mas eu acho que também é passou. É um necessário. estilo autoritativo. É isso. É combinar Passou. afeto com limites. Sim, sem sombra de Uma dúvida. manteiga. Mas é muito curioso. Então, e atualmente, agora, portanto, no Ser Mais, neste In Loco, que é o teu trabalho, o que é que tu apanhas mais? Portanto, a nível aqui de miúdos, o que é que neste momento estás com mais casos em mão, vá? Bom, dificuldades de aprendizagem assim, no geral. Ok. Mas com diagnóstico. Tenho dislexia, Uhum, autismo, uhum. alguns diagnósticos ainda em aberto, que não se sabe bem O que é? o que é. Uhum. E E é isso. basicamente. PHD Sim. também. E Ah, depois, pois sim, é. Pois é. É PHD. É que às Sim. vezes. Ah, Sim, sim, então. a tal questão das comorbilidades que nós Certo. falamos. Exato. E então, mas sim. Certo. E nós acabamos as três por fazer. Eu E trabalho. atraso global de desenvolvimento também faz. Ah, Obrigada. pois é isso. Sim, mas lá está. É um bocado o que ela diz. No fundo, o grosso modo é perturbações da Doença aprendizagem. genética também tem. Doença genética. Pois era isto. Em perto. Pois, ainda não temos a temos, certeza. sim. Pois, depois nós acabamos por partilhar aqui entre as três muito, a parte da dislexia acaba muito por estar comigo Mais e contigo, em que fazemos aqui um trabalho muito direcionado para, ok, então se tu estás a trabalhar com consciência fonológica, porque no fundo o professor de Educação Especial estimula a consciência fonológica, claro. Sim. Eu acho que faz sentido. Claro. Agora, havendo alguém mais específico e mais especialista, então vamos para- aproveitar isso. Até para teres tempo para outras... Para fazer Sim, trabalhar outras áreas, ou trabalhar outro tipo de estímulo. Pronto. Sim, nós fazemos aqui uma coisa no Ser Mais que eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade em fazer em CRI, em Centro de Recursos para a Inclusão, que é, consigo fazer com a Márcia esta questão de, ok, eu estimulo a consciência fonológica, trabalho erros fonológicos, passo as estratégias à Márcia, e a Márcia trabalha a ortografia, que é tão importante e que o terapeuta da fala não tem a vossa competência de todo, e Não portanto... tem, havendo E havendo este outro lado, não tem faz sentido. perder tempo, não é a melhor expressão, mas sim, Mas, sim. mas no fundo é aplicar melhor o tempo da sessão. Exatamente, ao contrário, aplicar melhor. É Exatamente. isso, exato. Eu acho que depois acaba por funcionar. E depois acontece-nos muitas vezes haver dislexias com comorbilidade de PHDA e, portanto, temos aqui a Cláudia ao barulho. Sou a vossa almofadinha. Sim. Né? Sim, e às vezes, eu estou aqui a dizer comorbilidade de PHDA, mas às vezes há casos que são puramente emocionais também, não é? Sim. Porque muitas das fragilidades, principalmente quando as notas começam a não ser o que deviam ser, quando, não é? Depois E temos que ninguém aqui... entende porquê. Não é? Pois. E quando, se calhar, a primeira, antes de uma criança estar diagnosticada, a primeira tendência é então vais estudar mais, então vais para o centro de estudos, então vais para as explicações, então agora vais ler todos os dias, É preguiçosa. então agora não sei o quê. Isso é que ela não faz. Sim, ela não consegue. não é? Preguiçosa, e agora vamos aumentar aqui a carga, não é? Pois. Vamos estudar à tarde, à noite, ao fim de semana, já nem vamos sair. E isso depois também Isto tem impacto. É muito pois, é Imenso. super agressivo, porque para já é um esforço completamente inglório. Exato. Porque não vai resolver, não é? Porque Sim. não é por a persistência é importante, mas não é com a insistência Uhum. que uma criança com algum tipo de dificuldade mais específica vai aprender.
Portanto, precisamos de perceber o que é que aquela criança tem para depois poder dirigir o esforço. Não é? Claro. E do outro lado, há uma criança pequenina, não é? Sem maturidade para Gerir isto tudo. isso Para gerir. e para absorver o impacto emocional disto tudo. É o que eu digo aos pais. É ela que vai à escola, Pois portanto, é. é a criança que está 8 horas por dia a lidar com a sua dificuldade, a sentir que ninguém entende, porque é que ela não entende as coisas, e ela que ainda vai para as explicações, né? Portanto, E vai à terapia da fala. vai à terapia da fala, e vai à psicologia, vai tudo mais uma coisa. E portanto, isto E depois não consegue. fica caro, Muitas né? vezes. Do ponto de Muitas vista- vezes Ou pelo menos não atinge o que esperam dela. O que esperam ou dela. O desempenho não é proporcional não ao é esforço. proporcional. Sim. De todo. E esse é uma. E é muito aí importante. que entra aquilo que tu estavas a dizer, e muito bem, que eu também sinto como uma limitação, que é quando a escola não anda ou não observa isto ao nosso ritmo. Nós aqui temos esta questão de sermos mesmo privilegiados, Sim, e nós conseguimos perceber Sim. quase que, sei lá, em 3 ou 4 sessões minhas, ou seja, um mês de Sim, sim. terapia às vezes com a psicologia ao barulho e com a educação especial, nós percebemos logo, não, ok, este menino ou esta menina é para medidas, precisa de seletivas, precisa... Só que às vezes a escola não acompanha este Sei ritmo. perfeitamente, são turmas enormes. Nem conseguem ver o mesmo que nós vemos não- na exato, individualidade. pronto, aqui é uma coisa realmente, acho que privilegiada é mesmo a palavra correta, porque é de 1 para 1. Portanto, Estamos ali a ver. E mesmo que seja só eu a trabalhar com esta criança, tiro dúvidas contigo, com a Cláudia, com os outros Tens técnicos acesso todos. direto à família, não é? Portanto, Pois, Isso faz muita acesso. diferença. exatamente. Portanto, não há dúvida que isso é tudo bom Certo. e que é uma mais-valia para o nosso trabalho. Uhum. Pá, mas a escola aqui, É. pronto, ainda assim, temos perder professores muito bons, tempo. pá, temos professores que Não, estão... temos. Atenção, pronto, Pois, também não... exato. Sim, isto é, temos de falar da escola, No- instituição No escola. geral, não é? No Sim, mesmo, sim. pronto, exatamente, no geral, porque E até de algumas partilhas que alguns pais fazem connosco, não é? ainda Nós também sabemos que os ontem... processos são muito burocráticos. Eu ia falar isso, disso. e Eu ia pronto. falar disso. É que é uma enquanto que máquina nós. gigante. É curioso, nós reunimos-nos aqui no Tens 5 Minutos do corredor, o Tens 5 Minutos verdadeiro, não este, e rapidamente, olha, mas o que é que tu sentes? Pá, eu sinto que de facto resvala para aqui, ou está difícil dali, e nós rapidamente fazemos isto. As escolas não Não funcionam assim, é mesmo burocrático. Tem Tem que tempos haver para a EMAI, há um cronograma, e eles, imagina um professor de educação especial identifica que aquela criança ou aluno, neste caso aluno, claro, necessita de aumentar a tipologia de medidas, mas não conseguem dar essa resposta logo, porque têm que esperar pela próxima reunião de EMAI para levar o caso à alguma discussão. avaliação, ou... Possivelmente depois vão solicitar relatórios clínicos ou terapêuticos. Portanto, falaste bem e muito bem, né? E depois, quando tudo isso é definido, a criança vai ser acompanhada pela equipa pedagógica e pelos professores. Temos que contar que tenham feito formação adequada, Sim. que saibam exatamente de que diagnósticos é que estamos a falar, que consigam adaptar um teste de forma a que aquele teste não seja mais fácil, mas seja assim mais adaptado à realidade Sim. da Marta, criança. adaptação Há ao muito, teste não é? muito Tu sentes difícil. muito isso, a gente fala muito as duas. Porque eu estava a dizer, ainda ontem li um post da mãe da nossa Francisca, Da Patrícia. e era um Sim. comentário Sei. de uma aluna Uhum. que dislexia e que tinha tirado um bom 70, não sei se... Pronto, Eu nota li o boa. mesmo, até partilhei nas E minhas que a redes. professora se vira e diz, pronto, se estiveste assim tão bom, então se calhar o próximo teste já não pode ser tão adaptado. Como se isso fosse. Pois. Eu fico, mas o teste adaptado não é ser um teste mais fácil. Não. O objetivo não é e isso. sabes que, mas eu tive uma discussão, por acaso eu posso partilhar aqui, há muitos anos, quando eu estava no CRI, no Centro de Recursos, com uma professora de educação especial, a professora Tiolinda, se vir isto, ela vai se lembrar desta conversa, que tinha sido, ou tinha feito parte, eu não quero aqui entrar em pormenores que não tenho bem a certeza, mas da parte do Ministério da Educação, pronto, mesmo da equipa, lá de cima. E ela dizia muitas vezes que concordava em muitas coisas do que eu lhe explicava, porque, por exemplo, parecia-me a mim, algumas vezes, quando lia os enunciados de alguns testes de meninos meus, e à partida, entenda-se que se eram meus, era porque faziam parte da educação especial, não é? E parecia que tinham armadilhas. Opa, literalmente isto, se estás a ler e pensar, espera, mas sabes, tipo carta de condução, espera, mas isto é para me enganar para pôr no B e afinal é no C? Pronto.
E a professora Teolinda comentava muitas vezes comigo, eu concordo contigo, os testes, mas não é para os de necessidades educativas especiais, é para todos os alunos, de modo geral, não são para ter rasteiras. Nós não temos que os preparar para rasteiras, nós temos é que os preparar para saber conteúdos. E eu acho que se olha muito para as medidas dessa maneira, que é, então mas não podes ser assim tão bom, se és assim tão bom é porque não precisas. Não, Pois, ele devia, se as medidas estiverem mesmo adaptadas, ele consegue ter muito bom. Tal e qual, Assim como os outros têm muito bom Como se as conseguirem coisas. estudar e porque são normativos e está tudo certo. Assim como uma criança, e nós já falámos as duas aqui, acho que até foi aqui que já falámos, que necessita de uma criança ou um adulto que necessita de cadeira de rodas, ninguém vai tirar porque olha, agora já conseguiste andar daqui até ali, então vamos tirar-te a cadeira de rodas. Quer dizer, isto não faz sentido. Portanto, Mesmo para as crianças é complicado, porque Pois. lá está, como em Pois contexto de então. consulta trabalho muito autoestima, há uma coisa que é super difícil de rebater, que é ou de desconstruir, que é a criança que tem medidas na escola deixar de sentir que só está a conseguir ter bons resultados porque elas são mais fáceis. pois, sabes, é que depois está sempre a injetar essa Mas eu informação. só consigo porque foi mais fácil. Não foi mais Não fácil. era mais fácil. Era mais adaptado. Sim, eu há pouco Nós não tempo... estamos a avaliar, a escola não está a avaliar, não tem que avaliar a tua, quando são crianças com dislexia, a tua velocidade leitora, a tua Não. capacidade de ler, não é? A escola vai avaliar o conteúdo que tu apreendeste. do que leste. Coisas completamente diferentes. Se precisas de mais tempo para ler aquele conteúdo, para o E conseguires aprender, está entregar tudo aquilo certo. que tu sabes, não é? Sim. Mas é difícil e nota-se, não sei se vocês também sentem isso, mas até os pais. Eu tenho alguns pais que me dizem, mas eu não queria que tivesse medidas porque assim vai ser mais fácil. Eu não queria facilitar porque a vida não vai ser fácil. Eu às vezes, não é? Já vos aconteceu ouvir isto. E eu às vezes fico a pensar, não, mas não é, o caminho não é que por tenha um aí. tratamento diferente. Sei lá, o nome é que não está. Se calhar se alterássemos o nome. Teste adaptado. Pois, O adaptado aqui às vezes. Sei lá, olha, já não sei. é Pode isso, levar porque aqui a outros subentendimentos. Sim, não é? Porque o adaptado, de facto, tem essa questão subjacente. Agora, se tudo partisse do ponto de vista que nós defendemos, que é se há diferentes perfis de aprendizagem, as crianças não podem ser todas avaliadas da mesma maneira, isto era uma não questão. Claro. Sim, Não é? No fundo, agora, a adaptação que se pode fazer é sempre em situações que uma criança não está a conseguir atingir de acordo com a maioria. É isso. Mas, inclusive, a maioria está do outro lado. Porque, Pois é. entretanto, Sim. nós nas turmas já temos uma percentagem de crianças com neurodivergência muito superior do que há 10 anos atrás. Aí é que está. Não é? Sim, E sim. nós, muitas vezes, quando observamos turmas, percebemos que há ali 2, 3, até na aprendizagem da leitura, não é? Tipo, já não é toda a turma que está a conseguir aprender a ler daquela forma. Já Sim, tem que sim. entrar um segundo método. Sim, claro. E até tem um bocadinho a ver com aquilo que nós já falámos, da organização cerebral das nossas crianças, que já nascem com outra organização, eu acho, mas sabes o que é curioso? Agora até vou aqui fazer uma pausa neste raciocínio para vos dizer, quando eu fui à formação do 54, porque eu ainda estava no CRI, portanto tive logo acesso à formação, eu lembro-me de quem veio dar a formação, que era do Ministério, portanto foi quem fez a lei, eles falarem para aquela gente toda que estava a ouvir, professores, técnicos, tudo, e pais, também estavam lá alguns pais, quisemos tornar esta lei mais acessível a todos e quisemos e queremos, na altura ainda falavam assim, que seja homogéneo. E de Sim. facto, as universais são para todos, só que há alguns miúdos, e por isso é que existem seletivas e adicionais, que não chega às Não universais. E por isso é que eu fiz uma pausa aqui no meu raciocínio. Eu acho que é aqui que ainda está a falha, porque há muita resistência, quer dizer, não sei se a palavra resistência é certa, mas o que eu sinto é, há muito medo, acho que é isso, de se avançar, bora, vá, este miúdo é seletivas, sabes? Eu noto isto, noto que... Eu acho que é falta de sentido de oportunidade. Tu achas que é isso? Eu acho que... Eu acho que é desconhecimento também. Sim. Se não se souber a parte técnica, Eu não há acho que tem a ver confiança. com a crença que se tem acerca da avaliação. Sim. Tem que ser a avaliação, Uhum. não é? E nós fomos à universidade e todos nós tivemos professores que eu 20 não dou, eu 19 sim. não dou, eu 18 Sim. não dou.
não é? Sim, sim, sim. Portanto, há aqui algumas crenças em relação à avaliação e às notas que os alunos merecem. Pois. Que é um termo que não me faz sentido, não é? Merecer. Certo. E depois, É a somar a É isto, um valor que pois, obter. quer dizer, chegou, não chegou, né? A somar a isto, acho que há muita falta de formação nos professores. Conseguirem compreender o que é desenvolvimento normal, o que é desenvolvimento patológico, o que é perturbação do neurodesenvolvimento, quais é que existem, como é que se manifestam, como é que as crianças Uma coisa aprendem. simples, não precisa de ser... Sim, não precisam ser doutorados nisso, não é? Exato. Mas saber ler sinais de alerta e depois saber como é que funciona o cérebro de cada uma destas crianças, que não tem que ser altamente detalhado, mas a partir do momento em que são eles os responsáveis por fazer testes, né? por criar os próprios testes, As próprias avaliações. então nós temos que saber como é que aquela criança pensa para conseguir retirar depois o conhecimento, né? Porque no fundo, quando nós adaptamos um teste, nós estamos a permitir àquela criança mostrar que sabe o que sabe. Como os outros colegas mostram. Exato, é isso Então, mesmo. Sim, claro. Né? Eu acho que vem muito desta... Eu acho que, sim, acho que agora explicaste bem, pelo menos é aquilo que eu também sinto. Acho que era... Porque depois também existem aqui algumas coisas que vêm muito dos mitos, muito do antigamente. As coisas estão sempre... O que nós sabemos que é verdade hoje, amanhã sai um estudo e desmente exatamente... E está tudo certo. Acho que vivemos todos também com muito medo de o que é que dizemos, porque amanhã pode não ser verdade. Pois, amanhã. Amanhã. Agora eu baseio nisto e sei que cientificamente é isto. E os professores ainda estão muito agarrados, pelo menos alguns que falam comigo e alguns pais também, que é... então, mas não sei quem também é disléxico e olha onde é que chegou. Sim. Então, há aqui muito esta conversa. Está tudo certo, ainda bem. Ou o PHDA. então, mas não sei quem também é diagnosticado com PHDA e olha o que é. Assim. Sim, eu também assumo acho. isso. E o que eu digo é, ok, mas nós estamos a ver essa pessoa e estamos a dar para trás. Pois, vamos então, agora... agora, esta criança está aqui, nós sabemos o que é que vai acontecer exatamente. lá para a frente. Pois. Não é? Depois nós também podemos ver as estatísticas. Não é? E o prognóstico não é sempre incrível. Pois não, claro que não. Sim. Não é? Sim, Só que isso aí... para mim serve só para sustentar à criança, que olha, é possível. É isso? Agora vamos. Sim. Mas é possível. É possível. Porque A, B, C, D Conseguiram. também tinham. Sim. Agora. E não adaptando óbvio, é não é. possível. Depois, Adaptando Adaptando, Bem. estimulando corretamente. bem. É isso, ou seja, percebendo que aquilo é aquilo. Que eu acho que há muitas vezes que não entendem isso. E agora, atualmente, desde que mudou a nomenclatura, eu ainda sinto mais. Atualmente, que entretanto já mudou há imenso tempo e estar sempre a dizer que foi atualmente. Mas desde que mudou para a perturbação específica da aprendizagem, eu sinto seriamente que tenho professores, e alguns têm confiança para falar comigo, que recebem um relatório e não sabem que A é igual àquilo que era o B. Certo. E isso é muito grave também. Porque tu mudas uma coisa, ok? Alguém da parte, foi o DSM, portanto é médico, não é? É clínico, decide mudar, mas não dão formação aos professores. Isso eu também fico um bocado revoltada, porque depois são eles que fazem a leitura. São eles que recebem o relatório e têm nas mãos, porque literalmente isto, né? Têm as mãos de dizer, isto é aquilo que era a antiga dislexia. Percebes? Tu tens atualmente o Júri Nacional de Exames ainda a não perceber muito bem esta coisa da perturbação específica da aprendizagem. Pois. Ainda pede aos terapeutas e aos psicólogos para colocarem, entre aspas, compatível com. Senão nem sei. Que eu ia, Cláudia, somos contra escrever compatível com. Mas é assim, claro, isso somos nós, nas nossas conversas, eu não sou contra. O DSM também não chama para me dar formação, lamento. É um facto, sim. Mas parece que nos é mais acessível. Não, pode ser mal interpretado. Não é que nos parece ser mais acessível, mas que estamos mais habituados a isto. Por exemplo, imagina, na minha área, desde que saí da faculdade, que aquilo que antigamente era já nem sei como é que se chamava, alteração articulatória, fonética e não sei o quê, entretanto já mudou 3 ou 4 vezes de nome. E agora é uma perturbação dos sons da fala. Ou seja, parece que estamos mais habituados. Eu acho que é por tu pesquisa. É? Será isso? Não sei, parece que as pessoas não estão tão habituadas a que as nomenclaturas rodem. Claro. Porque é mais pão, queijo, não sei. O ponto central da vida deles não é o diagnóstico. É isso. Só que o que é que eu acho? E isto é válido para qualquer profissão. Uhum. Se eu tenho à minha frente uma tarefa para fazer e quero fazê-la bem, eu tenho que aprender como é que se faz bem. Sim, isso é. Se eu recebo uma turma, e tenho acesso aos processos dos meus alunos, Uhum. todos,
Pois, sim. e não leio, Sim. E nós verificamos isso não é? muitas vezes. Ou vou ler, ou o professor anterior até me passa a informação, mas eu não vou saber, não vou estudar mais sobre o que é aquela perturbação. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso E estar agora, atento? O que é que eu preciso... agora sendo aqui É um verdade. bocadinho desagradável e não vou fazer formação porque não há um Não. diploma que conte créditos, Sim. então a responsabilidade está do meu lado. É um facto. Sim. Sim, isso também. Sim. Eu acho que tem a ver com o compromisso, tem a ver com o compromisso da qualidade que tu queres entregar com o teu trabalho. E assim, os professores têm, efetivamente, o tempo, a vida e o futuro dos seus alunos nas mãos. Não é exclusivo, mas é em grande parte. Mas em grande parte, sim. Não é? Sim. São 8 horas por dia. A diferença é abismal Sim. entre uma estimulação que é bem feita e uma estimulação que é mal feita. Sim. Com a agravante de nós sabemos que a opinião de um professor para um pai, na maior parte das vezes, é ouro. Sim. Pois, sim, nós também nos debatemos muito aqui com isto, não é? Nós dizermos A, mas o professor disse B e muitas sobressai. vezes o Baseado em pai nada. acaba por seguir E mais fosse o baseado professor. num estudo, numa formação, não é? Está Sim. tudo E a maior certo. parte das vezes não é. O que é que Mas nós não é. assistimos? Nós trabalhamos muito com o primeiro ciclo. Isso passa. Ele quando lhe der o clique e o primeiro ciclo foi toda a vida. Pois E é. nós recebemos com 9, 10 anos e ficamos, caramba. E depois há aqui uma inconformidade até interna de professores. Não sei se vocês sentem que é. Os de primeiro ciclo têm muito esta coisa do vamos ver. Sim. E quando chegas a um quinto ano tens as equipas da EMAI a apitar os tinonis, não é? Que é uma expressão muito minha de mas agora se calhar o Ministério já não aceita isto. Sim. E os pais ficam um bocado desarmados. Eu já tive pais a Pois, entregar. exatamente. Olha, isso é um tema que nós gostávamos de trazer aqui ao nosso podcast, que é exatamente falar sobre pais e a importância do diagnóstico. Eu já tive aqui pais com filhos de 10, 11, 12, 16 anos a receberem o diagnóstico da minha parte e da psicologia e a chorarem e a dizerem como é que não nos deram isto mais cedo, porque eu sempre senti o que me está a dizer, eu sempre senti. E eu falava com a professora, ia às reuniões, a professora dizia deixe ver. Isso Falava com o pediatra e o pediatra dizia que estava tudo bem. e que um dia vem, é complicado, sim. E acho que... Eu acho que aqui há pais que têm que... Epá, é assim o instinto e nós, graças a Deus, temos tido bater o pé muitas. e tem que ser. Porque os pais, pronto, acima de tudo, têm o poder. O poder. Não, e chegam-nos muito esses pais. Ultimamente, não é? Têm chegado Tem que muito ser. esses pais, que é do género, ok, então na escola, e nós temos casos assim, as duas em comum, que é, ok, na escola é no deixa ver, ok, então fez avaliação com a Idina e com a Cláudia, ou com a Idina e com a Marisa, vai para a Márcia e acabou-se. Pronto, a escola não quer saber, nós assumimos. Mas lá está, num lugar de quê? De privilégio. Certo. Financeiros. Pois. Porque isto não é para todos. Lá está. Isto a vai parte. sempre bater à nossa conversa. Porque infelizmente, pronto, lá está, é aquilo que eu digo. Estamos numa boa época para estar a gravar isto, não é? Na semana em que saíram os rankings das escolas. Pois, sim, lá está. E que sabemos. Socorrinho, tu dizes. Socorrinho, exatamente, socorrinho. Não, é muito complexo. E eu acho sinceramente que estar no vosso lado, com. Sem pressão. Não, a sério. Não, estar no vosso lado de professor e, por exemplo, Sim. tu, conhecendo-te a ti, e graças a Deus conheço muitas Márcias, e ainda bem, não é? Porque tu até já chamaste a atenção que há muitas exceções, Sim, claro. mas vocês estarem a ver e a ouvir disparates como nós aqui encontramos, deve ser tipo uma facada, não é? Do género, Claro. bolas, mas como é que uma colega minha fez uma coisa destas? Isto custa muito. Pois, é isso. Como é muito. que não vê? Como é que não vê que não vai lá sem apoio, não vai lá Em sem caso de medida? dúvida, Como é que não sinaliza? fala com os pais. Para mim é só assim, Olha, epá, isto não está a correr bem. sinaliza. Isto... Sim. Depois aí, claro, pronto, já é toda a burocracia que envolve, e vai, e sobe, e faz, e espera, pronto, está tudo certo. Certo, pronto, tudo bem, Mas como é que não há no registro de avaliação, não há uma sinalização de... E, Do Márcia, que é que seja. e como agora aconteceu com 2 casos recentes, que é quando a mãe vai à escola, e normalmente é a mãe que vai à escola, né? A mãe vai à escola e diz, Outro. professor, desculpe lá, mas há aqui qualquer coisa, e a pessoa diz, realmente ele não está a acompanhar há a 3 turma há anos. 2 meses. Ok, Não, não, mas... miúdo de segundo ano, Ai, que já mudou de professora do primeiro para do o primeiro para o segundo. segundo. A mãe quando vai em janeiro, final do primeiro período, vá,
Eu não estava a acompanhar desde outubro, vamos lá ver, outubro foi um mês depois do ano letivo começar, não é? Exato, sim. Eu pensei, então isso também não tivesse ido logo. Yeah. Pois, Era Isso- 4 meses, 5 meses, 6 meses? mas sabes uma coisa, eu não, por acaso, agora tenho feito muitas avaliações de equipa com a Marcia, com a Marisa. E há uma coisa que nós já chegámos aqui a quase que fizemos um estudo interno, mas é do género, a Connors, né, que vocês passam aos pais e aos professores, vem muitas vezes a zeros, Inviabilizada pelos professores. Pelos professores. mas a Marisa está-se a fazer mais um professor que não se quis comprometer. Porque é óbvio, imagina, o que eu avaliei individualmente aquela criança, o que a Marisa retira individualmente da avaliação de bate psicologia, mais o que os pais preenchem, não bate certo com a professora. E pior, aconteceu-nos agora um último caso, que é assim, então, meu Deus, que é quando os pais se sentam à nossa frente e começam, mas a professora respondeu isso, que estranho é que ela na reunião disse exatamente o contrário. Portanto, os professores dizerem uma coisa verbalmente e escrevem outra. Porque, mais uma vez, eu acho, e defendendo aqui também um bocadinho os professores, têm medo de se comprometer. Isso é verdade. Porque não têm informação. Agora, Depois podem ser chamados a explicar porque é que fizeram aquilo. Epá, pois, mas eu não consigo ver assim, porque o facto de sinalizarem também é uma defesa para eles, não também é? é uma defesa e é uma ajuda. Sim. É a possibilidade de eles terem alguém que os ajude, então o que é que eu faço? Sim. Mas Como é que eu lido? em algumas perguntas Como da é que Connors, eu- se tu não conheces o teu aluno, tu não vais saber responder. Ah, ok. Pois. Pois, Não vais. ok. Nós Pois. tivemos aí uma Connors que andou Pois. 2 Comprometes meses. nesse sentido. 2 meses Pois, porque para é ser preciso. trazida, porque ninguém Claro. conseguia responder a alguns dos itens. Pois. Um miúdo de sexto. Pois, lá Nenhum está. professor conseguia responder. Mas sabes que eu noto, por isso é triste. que eu e a Marisa dizemos tantas vezes, estas avaliações de terceiro ano, quarto ano, são, não é, quando se sente a dificuldade. Porque num quinto, num sexto, tudo é muito mais disperso. Mesmo às vezes até a forma como os professores se organizam. Um professor, a partir de um quinto ano, não tem, tu se calhar falarás melhor do que eu, não é? Mas não tem a mesma organização cerebral. A forma como se estrutura... sim, é mais diria que sim. segmentado, Eu não, sim. pronto, Pois, tu és de primeiro ciclo, não, porque há o ensino variante segundo ciclo. Certo. Mas o meu era mesmo só o primeiro ciclo. Mas eu diria que sim, Pois. porque o próprio ambiente é diferente. E o que acontece na sala de um professor pode não acontecer Ora, aí está. na sala do outro. Até por porque entra a diversas motivação. razões. Que às vezes aqui na psicologia eu penso, Diversas os psicólogos às vezes é que não é essa ajuda, não, Edina, mas aí ele fez porque ele estava motivado e eu penso, E o vínculo com o professor? Exatamente, também, muito importante. tanto. Muito importante. E eu agora tenho alguns adolescentes e na adolescência isso nota-se tanto. Sabes que no outro dia comentava com uma mãe que ela vai reconhecer quem é quando eu falar disto, que é, e gosta do nosso podcast. É verdade que ela já verbalizou. Eu dizia à mãe, eu senti nesta sessão que o seu filho me estava a falar mal da professora. Mas no sentido de, sabes, de estar a queixar, que não havia relação, mas à maneira dele e com a conversa de um adolescente. E é tão curioso, pelo simples facto de todos nós temos coisas da nossa vida, não é? E aquela professora provavelmente está a passar por algumas situações e tem que faltar. Só que ela, nas palavras dele, foi muito curioso esta partilha dele, ela não quer saber. Porque ela não quer saber porque não justifica. E eu até lhe perguntei, olha, mas ou não sei o quê, diz lá a Edina uma coisa, mas a Edina também já ficou doente e já teve que faltar, tu ficaste assim triste comigo, sabes, para perceber. Ele não, mas tu explicas, sabes? Este respeito, eu Ela acho não que... se sente em relação com Pois, ela. é isso. Porque eu também acho que é muito importante isso, acho que às vezes tratamos os nossos alunos, eu não, porque eu faço questão de não fazer isso, mas é quase como, não interessa explicar, não interessa dizer, Sim, não, pois. São miúdos. São pois, miúdos. e isso não é verdade, porque eles são pessoas, antes de serem miúdos são pessoas, e nós não gostamos, quer dizer, eu pelo menos não me sinto à vontade de estar, olha, se eu não tivesse aqui nenhuma motivação para estar aqui, Claro. não estava aqui e pronto, não é? Mas os miúdos têm que ir à escola. Pois. E Pois. a leitura Tem que que as lidar. crianças fazem do mundo global vai ser sempre muito alicerçada no tipo de experiência que têm com os adultos de referência. É isso. E tipo, o professor de primeiro ciclo Pois é o adulto de referência fora de casa. não é? Sim, e a Márcia na apresentação dela o que é que disse? Se calhar pensando bem, por Pois. causa da minha professora de primeiro ciclo. É Sim. o adulto de É referência. curioso.
É muito giro. Pois lá está. E depois quando falham estas referências acaba por ir tudo por água abaixo. Tu não tiveste, portanto, quando estavas em escola a lecionar, tu não tiveste formação. Na tua altura ainda era o 3 de 2008. Sim. Se não me engano os nomes. Não. Não tiveste formação nenhuma. Ok. Nem havia aquela coisa de, nas escolas onde entravas, de olha, a documentação é esta, porque o 3 de 2008 ainda tinha mais burocracia. Muito mais, porque depois mais havia nada, não. E o O CIF. que soubesse, o que Sim. sabia era meu. Meu e conversas com Colegas, Pronto, nisto, vá lá. Sim, o sempre em 54 escolas. acaba por ser mais organizado e mais... mas mesmo assim, os professores se queixam de nem todos terem acesso à formação, professores e educadores. Certo. Acredito que sim. E isso não é bom, porque lá está, é um bocado o que nós estávamos a falar, não é? Tu não saberes o que argumentar perante aquele aluno não te dá segurança, vais-te defender. Como Acho que olhar, no fundo é né? isso. Como olhar também para os miúdos. Sim. Eu acho que é muito isso. Por isso, acho que aqui o foco é sabermos, termos boas redes, que nas escolas públicas, pelo menos naquelas onde eu estive, havia, ou seja, se os professores quisessem, havia. Eu acho que ainda há muito esta coisa, é verdade, não é, nada disto é perfeito, nem para o lado deles, nem para o nosso. Eu já comentei convosco que eram terapias de 30 minutos, que muitas das vezes se resumia a 15, e é verdade que não é nada, mas é alguma coisa e pode-se fazer algum trabalho indireto, mas às vezes notava quase esse desdém da parte dos professores e até dos de educação especial, e até já te contei isto, também, olha esta, vem cá 20 minutos, em vez de aproveitarmos e estarmos em uníssono, há muito esta coisa do, então vai lá, tira-me daqui um bocado, sabes? Sim. E isto... Essa é outra, sim. Há professores, pronto, no meu contexto, na única vez que tive como professora de apoio, Pois, apoio sem ser educação especial, Certo. apoio, havia a professora de educação especial e havia a professora do apoio. A escola, eu estava à vontade, eu e os professores, para decidirmos onde é que eu dava o apoio, se dentro de sala ou se retirava, certo. os meninos vinham ter comigo. E eu, como gosto muito, e o perfil que me deu é esta, não sei se era o social, mas é este lado de partilhar, de colaborativo com os colegas em escola. Acho que é muito mais rico e é muito mais proveitoso. Mas eram muito poucos aqueles que me queriam na sala. Pois. Muito poucos. Sim. Eu acho que agora se fosse Mais, está não, ligeiramente leva. diferente. Leva. Porque, pois, Bem, já porque foi em 2009. é isso. Agora há de estar ligeiramente diferente, pois lá está nessa altura, porque eu em 2014, 15, 16, 17, que eu depois só saí em 2018, ainda senti um bocado isso e já estávamos no 54, mas o que é que eu comecei a notar e ainda estava lá, que era os professores de educação especial pelo menos já iam, e portanto eu acho que agora, mesmo eu que ainda vou a escolas, noto, não, mas olha, se quiseres fica, sabe, já é, ou, olha, ainda hoje me aconteceu de manhã com uma professora muito querida, a dizer, não, mas ela está a fazer as borboletas, vê lá se não queres ficar para integrar no teu trabalho. Espetacular, não é? Isto ainda bem, mas isto Pessoas não mais acontece. seguras também, não é? Eu acho que tem muito a ver com Tive isso. agora uma reunião com a professora de um aluno, de um paciente meu, uma reunião online, e ele tem muitos problemas de comportamento e está a ser difícil na escola. Pois. E então a professora começou vou começar por mostrar a minha sala para perceber como ela é arrumada e organizada. Então começou-me a mostrar a sala toda. Está a ver, é branquinha, tem tudo aqui organizado. E eu pensei assim, mas o que é que ela achou? Porque é que ela sentiu necessidade de me mostrar? Que a sala era limpa, organizada. Que giro. Normal. Deve haver cada dia que os psicólogos Pois. vão avaliar esse tipo de coisas. Mas, ou seja, foi o primeiro momento da reunião, que era uma reunião de partilha, não era uma reunião de batalha campal. Certo. Até porque, havendo partilha, quem ganha são os miúdos, não é? Claro. Mas eu senti que ela já partiu para a relação comigo num lugar de insegurança. E de defensiva. Pois, é verdade. Sim. Pois, E tinha uma sala incrível. E tinha uma sala incrível. Mesmo. Pois, lá está, estás a ver, é isso. É difícil, não é? Nós sabemos que é difícil. Claro, sim, nós nunca Também sabemos. temos medo de errar diagnósticos, não é? E ficamos... Claro, e às vezes não nos fechamos logo porque dizemos... Claro, é isso. Não,
imagina, isto está sempre a acontecer, eu acho que vai tocar... O que funciona agora? É isso, eu acho que as pessoas, às vezes eu tento passar isso quando falo com professores, passo muito isso. A nossa verdade é o que temos agora. Então, agora, com o que sabe, Sim, com o que lemos, agora. mas se ouvirmos amanhã outra pessoa, vamos tentar integrar, vamos tentar perceber se aquilo faz sentido. E há muito por descobrir, não é? Claro, como é óbvio. Agora, quem anda sempre aqui na berlinda, como se são os miúdos, não é? Pois é. E os miúdos às vezes chegam num estado... Sim, é verdade. Num estado um bocadinho complicado, não é? Em baixo. E assistimos aqui a grandes momentos de tristeza, muitos momentos de frustração, de inadequação, de falta de sonho sentirem que para não o são futuro. capazes, eu não consigo. Pois o não consigo, não consigo. é quase uma máxima, não é? Sim. E eles não dizem nada, ficam só a olhar, Pois. com ar, eu já sei. Pronto, já se consegue ler um bocadinho, né? Claro. Pois. O que é que vai naquelas cabecinhas, ou o que é que... Pois tu aí tens acesso mesmo direto. Pois, sim, é no fundo diferente acabas- do nosso contexto. Tu no fundo Mas acabas ali por... Vou tocas na ferida. tocar na ferida, era isso, dava a faltar, era mesmo isso. Vou. Pois, por isso é que muitos E dizem... o meu, às vezes é um bocadinho injusto, não é? Porque depois também tento falar muito com eles, Claro. ainda hoje com um dos nossos. Ele teve muita necessidade de falar, de contar o fim de semana e eu deixei. Pois. E aproveitei o que ele foi contando e fui escrevendo palavrinhas daquilo que ele estava a contar. Do fim de Do semana. filme que ele tinha. Não, do fazer um filme. Sim. Então, olha, boa, então vamos aproveitar aqui e vais-me dizer palavras que ao vermos estas palavras tu associas logo a esse jogo. Então, aproveitei. É isso? Não fiz nada que ele tinha planeado e porque naquele momento achei que se calhar ia tirá-lo dali, pronto, olha, achei que seria isso. o melhor. Claro. Mas pronto, Pois é isso, é muito senti-los, é muito... Sim, o plano de aula não se pode não pode ser sobrepor. fechado. Pronto, meter o dedo na ferida, exatamente. Agora estava aqui a falar e a tentar ir ao encontro do que estávamos a falar. Porque eles vêm para aqui ter comigo, eles vêm para trabalhar. Uhum. E nós já tivemos aqui Eu casos, ia né? comentar isso, dizem Que mesmo. o pai diz, ela não quer nada vir para a Márcia, só quer vir para a Edina. Não posso ir 2 vezes para a Edina. E dizem sempre, mas a Edina não é a Márcia. Claro, por eles Claro. não percebem isso, não é? Sim, mas às vezes eu também E tento, porque- quando eles são mais crescidos, tento explicar, olha, a Edina é aquilo que tu precisas para depois seres muito capaz na Márcia. Às vezes tento... E por mais, mais que nós capaz. digamos isso, sim. eles vão para ali e vão. E- Por mais coisas que eu Eles tento devem fazer diferentes, não é? De não ser a caneta e o papel. Isso, sim. É trabalhar. E nisso não tu é? és muito Eles bom. têm que. Mas eles sabem que estão a trabalhar. Eles sabem que estão a trabalhar, portanto. Pronto, mas depois também há os outros que dizem, estive a trabalhar e nem pareceu nada. Pois, Estive a trabalhar e nem pareceu nada. Foi muito bom, foi muito bom. às vezes temos boas surpresas, porque às vezes temos miúdos como o nosso D, que agora já não está comigo, né? E ele dizia muitas vezes, não quero ir para a Márcia. Por acaso, E agora sim, ele gosto ele muito adora. disto. Sim, agora gosta muito. Porque sabe, porque ela depois tem a oportunidade, lá está, neste contexto privilegiado, Certo. ela tem a oportunidade de ressignificar a experiência de aprendizagem, Uhum. não é? Porque aquela criança vem de um contexto com um adulto de referência, que é o professor da escola e etc. E entretanto, imagina, aquela criança não está a aprender a ler e está a ficar cada vez mais para trás e não está a acompanhar a turma, e claro, se não aprende a ler, não aprende a fazer contas, não aprende a fazer problemas, por aí vai, não é? Cada vez mais frustrada, normalmente entram problemas de comportamento, não é? Sim. Castigos, pronto, família na escola, pronto, aquela coisa. Quando vem para a Márcia é, ok, já não chegava a outra que eu tenho na escola, agora Mais uma. Tenho que mandar mais esta. uma, não é? Mais uma. Mas depois, a Márcia tem a oportunidade, De não é? desconstruir. De desconstruir, de curar Um bocadinho. essa Sim, relação que está desgastada Sim, e com a escola. Principalmente com a escola. degradada com Até com a esta escola. adequação de materiais, como ela falava e bem. Porque esta coisa do papel e caneta, por isso é que me faz muita confusão. Mas eu às vezes também lhes digo, temos que passar Tem por que aqui ser. também. Não, Claro. Pronto, não é? Porque São tudo etapas. dependendo Pois, mas é exatamente, às vezes é uma etapa Temos Certo. que passar, mas vai ter que ser um bocadinho mais à frente. Na verdade, se calhar Claro. vai precisar de... Lembro alguns casos, não é? Que tivemos a ver de estratégias, imagina.
com a areia da praia, não é? Sim. Sei lá, eventualmente fazer com o dedo, com as Sim, plasticinas. com as plasticinas. Até pode ser com a caneta, mas no quadro. Por exemplo, Exatamente. já muda. Já. Ou até no tablet, com a caneta Aquela do tablet. caneta, tal e qual. E Pronto, não- às e vezes não- é mudar ali um bocadinho. Sim, sim. Porque tem a ver com o quê? Estás a romper a barreira psicológica Sim. daquilo, não é? E isso, voltamos ao vínculo. Pois, lá outra vez. Não é? E quando a Márcia consegue ressignificar a relação com a escola, tu Tudo podes muda. ajudar aquela criança a ganhar confiança. Porquê? Porque ela já está mais disponível para Uhum. errar. E quando a criança se predispõe a errar, a criança vai aprender muito mais. É, sim, isso é. Pois, porque esta coisa do erro também é uma coisa que para eles é muito significativa. Eles, Claro. ainda hoje fazia aí uma coisa, foi mesmo engraçado, que houve uma miúda que ficou, mas como é que tu te esqueceste? Estávamos a soltrar. Mas olha, sabes, por acaso, esqueci-me mesmo. Ela estava Mas mesmo não tá, atenta, foi porque mesmo. senão, não, às vezes, não, eu tenho que fazer de propósito. Claro. Mas desta vez era borracha e eu até pensei, olha, nesta não foi errar. Mas disse CH e depois segui e disse lá. E ela, opá, juro-te, se ela não falasse, e se ela, imagina que era daqueles desatentos que às vezes nós temos, Claro. ai, ganhava ao ponto e tinha errado. E ela, não disse logo que eu errei, foi. Mas como é que tu te esqueceste? Pá, muito gira. E eu assim, esqueci-me de quê? E ela, então e eu, sabes, pensar, e eu, olha, errei, perdi o ponto. E ela, perdeste o ponto? E eu, pois, então foi um erro. E é muito curioso, sabes, quando tu, porque isto do erro, para eles vêm com uma coisa do, eu Então, mas erro. toda a gente errou na escola. Agora lembrem-se. Penso que era, Eu lembro-me lembro-me bem. muito. Que horror. Não, é. Horrível. Porque tu nunca podias errar. Olha, eu tenho Só imagens porque minhas de erraste. pânico e de amigas no primeiro, para fazer xixi pelas pernas abaixo, do medo de errar. Ir ao 4. Era? Ai, que horror. Erravas só por errar. Isso não, mas tive colegas, lembro perfeitamente. Eu também nunca E fiz, mas estar ao pé vi. da professora Mas eu a tremia. corrigir. Né? Sim, sim. Levantava-se Sim. da professora, né? Sentava e tal. E a professora olhar para o lado e ela está toda. Ai pá, não, mas eu nunca fiz xixi pelas pernas abaixo, vi fazer e ficava em pânico só de ver fazer, Claro. mas eu tinha muito Régua. pânico. Só Pois, aquela eu não do- sou, do- eu não sou. tenho. A minha Pois. professora, sim. Eu não sou do Tirava a tempo régua. de régua. Tive depois no Chapadas. 5º ano uma professora de português, que a mim nunca aconteceu porque depois eu já era exemplar e já tinha também mais ferramentas, mas houve ela partia pedaços de madeira em cima das cabeças. Pá, era mesmo assustador. Então tenho esses pânicos, porque eu Exato, como é que vou levar com aquilo? Não posso errar. Não posso Não, errar. era o pânico, era não posso Não, errar. não podes errar. Sim, E, porque senão- e É. havia sempre uma explicação, não é? Não era do género. Pá, correu mal. Sim, Mas é isso. Quantas vezes erramos porque correu mal? Ou porque até estavas desatenta naquele momento, ok? Mas é sempre. Pois, estavas desatenta, não é? Estás sempre a conversa, estás sempre a mexer no teu cabelo. depois parecia que havia sempre. Sim, sim. Isto ou Pois- seja, estavas o dia inteiro. E nós não A sabemos fazer o que é bem. que os nossos agora. Não, e era dietas não, mas se fosse possível, ou se fosse preciso, tinhas acertado a maioria das coisas. Ah, sim, bastava aquele. Ias ao quadro. Ias ao quadro com os nervos, com o que quer que seja, O que ou fosse. até acertavas 3 ou 4 e erravas uma. Pois é. Pronto. Já era. E já nada Epá, valia mais, não é? E eu acho que é muito complicado, porque estes miúdos que nós acompanhamos, na verdade, não erram uma vez por dia, não é? Não, de Muitas todo. vezes só acertam uma vez por dia. Certo. E aquilo torna-se. E aqui é ao contrário, não é valorizado. Torna-se a Pois. Aqui é ao contrário. Que é o que eu digo Aqui é ao sempre. contrário. Claro. A mínima conquistazinha. Claro. E eu tenho uma que já foi nossa, Uhum. a Sónia, que falo muito dela e que tenho mesmo pena porque Não é valorizado em não casa. é valorizado Nem em casa, nem na escola. nem na escola e não valorizado e trabalhado. E Porque trabalhado. se ela fosse de facto trabalhada em casa, Pois. aquela menina pronto, Evoluía muito mais, não é? Evoluía. Pois eu sei quem é que um estás a bocadinho falar. mais. Pois. Pronto, Sim, tendo em conta dentro todas as dificuldades dos que ela seus tem. tetos, não é? Como eu costumo Mas, dizer, mas... mas há muita coisa que ela mostra que é capaz, que consegue e bem, Uhum. e pronto, na vez a seguir já vem num. Porque vês que é falta de treino. Ali era treino. Pronto, é Pois, aquela coisa é de treino. repetição, porque Pronto, há até pode não muitos perceber. meninos nossos, sim, Mas que ela é por treinando- repetição. E para agora era o que bastava, Uhum. conseguia e nem fosse para. Pessoas às vezes tornam-se muito Aumentar. transparentes.
Mas sabes que a valorização, às vezes, o adulto, e eu já tive que ensinar professores a fazer, por exemplo, o que nós fazemos. Vocês lembram-se no outro dia, quando eu vos partilhei aquele vídeo, que partilhei também com a educanda com a educanda, não estou a dizer, assim, com a Não, pessoa... contrário, com a familiar. Com a familiar, é isso, com a cuidadora, desculpa, era isso que eu queria dizer, obrigada. Valorizarmos coisas que às vezes para nós adulto não é significativo, porque tu queres escrever macaco, estás a pedir àquela criança que escreva macaco, mas aquela criança não sabe escrever. E a criança escreve A-A-U. Aquilo é maravilhoso. E às vezes eu tenho que educar o adulto, portanto o familiar e o professor, de que isto é para fazer grande festa, ok? E então quando esse aluno... e quando esse aluno, sem eu abrir a boca, porque para chegar ali já muitas vezes eu disse, ok, tu ouviste A-A-U, mas ok, o que é que estava antes? Então, ma, e ele, sem eu ter que fazer isto, ele volta ele atrás, foi então, porque a minha repetição de tantas vezes a dizer, ok, mas ouvimos, olha, foi maravilhoso, ouviste A-A-U, ok, então mas e agora, o que é que ouvimos mais? E naquele dia eu calmo, só para perceber, e ele faz o que tem feito sempre comigo. É mesmo de valorizar, sabes? E eu sinto que o adulto, às vezes eu parecia meio parva, porque eu chegava com AOs, às professoras dizia, já viu que maravilhoso, e os professores, digo, esta terapeuta é mesmo, Como assim? Isso é só... E eu assim, não, é que ele já faz tudo o que é a parte vocálica, já está aqui da palavra, isto já não é tipo um gatafunho. E a professora, pois, mas está no 4º ano. E eu, exato, esqueça isso, ok? Pois. Esqueça isso, esqueça só, pensem só no percurso, porque às vezes depois os pais também me dizem isso. Então mas está assim tão contente, terapeuta, então mas já devia ler livros. E eu, então mas se não estamos nesse patamar, eu tenho que estar contente com isto, ok? Porque a certa altura, por exemplo, para mim enquanto terapeuta, aprendi que não interessa a idade nem a escolaridade daquele aluno. Sim, até porque isso é um construto nosso. Ora, aí está. E eu acho que se tivesse sido decidido pelo homem, que nós iniciámos a escola aos 10 anos, nós aprendíamos a ler. Aos 10? Aos 12. Pois, desculpa, sim. Começávamos a aprender aos 10. Isso é um construto. É isso. E às vezes eu digo, é só... Depois aqui também tem... Depois há sempre a comparação com o que seria normal. Tem peso, claro. Sim, sim. Eu às vezes depois tenho que explicar que, por exemplo, há famílias que nestas do AAU, que eu tenho que dizer, mas por isso é que é importante vocês não esconderem. Porque eu tenho às vezes pais que me dizem, mas mais ninguém sabe que tem esta questão. Pois, então assim é muito complicado. Depois aí entra a psicologia que é, ok, então mas mais ninguém sabe que há esta questão. Então mas assim ele está sempre exposto à vergonha. Pois, porque os outros vão sempre, ele vai estar sempre acanhado, os outros também não percebem nada e vão criticar, vão ralhar com ele, como se ele não quisesse, como se ele fosse preguiçoso, como, não é? Depois vem a tal história toda da preguiça. Depois são os momentos-chave, que efetivamente quando ele fez, como é que se faz isso? Quando ele fez isso, imagina que ele não tinha feito contigo, tinha feito na escola. Pois, olha, ainda bem que não perdi a oportunidade. Sim. Não é? Os passos seguintes foram determinados pela reação que ele teve. Tu ali conseguiste fazer com que ele se sentisse bem, orgulhoso dele mesmo, não é? Certo. Então, ok, check, avança. Se alguém naquela situação tivesse dito, miúdo, só preciso perder imensos nem aparecia o M, nem aparecia os Cs. Acabou. Sim. E o tempo. Por exemplo, ali naquele vídeo, até guardei o vídeo para mim, para sempre, vai ficar para sempre comigo, que é a noção do quanto tempo temos que dar a estas crianças. Sim. Às vezes até para mim, não é que não consigo estar calada, às vezes, para, eu estava super controlada. Cala-te, porque, sabes, vivo sempre esta coisa do dá mais uma pista, dá mais uma ajuda, dá mais uma pista, Não, já fizeste isso muitas vezes. Pensa para mim, agora não vou dizer. E digo, agora é só tu, vais fazer este exercício e tal. Isto é alguma coisa. Então vá, aqui, vamos ler. Já estou a dar uma pista. Pronto. Ou já puseste o dedo, ou já foste buscar uma régua. Psicólogos iam ver essa arte do silêncio. A arte do silêncio. É muito importante. Mas é preciso dar espaço, claro. Pois, depois de tanto estímulo... Semana passada ele diz-me assim, parece que agora tivemos muito tempo calados. Estivemos. Estou à espera que me respondas. Pois é isso, esse tempo. Parece.
Pois É de interromper o silêncio. olha, eu tenho. E eu sempre tive isso, eu sempre sofri desse mal. Olha, isto não é uma consulta. Não, eu sei, não é? Mas isto para te dizer que tive que me educar. Olha, na altura que eu trabalhei no IPO, com os laringectomizados, Ai, Jesus. teve que ser a terapeuta que me estava a coordenar, a dizer, chamou-me mesmo à parte, e agradeço mesmo muito, e disse: Calce. não, pare um bocadinho, vai matar este grupo todo de pessoas. E eu percebo quando ela disse isto, mas olha, podia Era mesmo uma acontecer. estagiária. Também é verdade, mas olha, Estamos Era uma- anos atrás. Ela percebeu que Não tinha que foram ser. Não, mês a Pedro passado. tem que ser assim já, que é para perceber. Já. calma. Tu também aguentas bem Sim, uma assertividade. Não, e fez mesmo bem, porque imagina, nós não temos Estava a consciência fazer sobre bem, nós não é? próprios. E para mim, eu estava a Estavas fazer bem, certo. pé, só que eu tinha que dar mais tempo para a programação esofágica. Então eu estava a aprender. E eles estavam a corresponder e eu... Pá, bora Bora, lá. mais rápido. E eu acho que às vezes acontece isso com os nossos miúdos. Não lhes Sim. darmos tempo de... Eu ali naquele dia podia ter corrido o risco de ele fazer AAU e eu muito bem espetáculo, sabes? Logo. E ele desistia de voltar atrás. E eu senti que foi o meu silêncio, mas não foi aquele silêncio tipo como as pessoas nos faziam, tipo não foi silêncio acompanhado de nenhuma onomatopeia. Foi mesmo silêncio. E estava calma. Sim, não é? Quer dizer, Isso também é Sim, engraçado. a expressão facial. as pessoas faziam, não, eu mantive-me só. E estava assim, estava até contente e interessada. E ele, Sim, e com isso deste do espaço para ele Isso, tentar, sim. tentar ir um bocadinho além. e em sala de aula, às vezes não é isso. E tu consegues porque lá está, estás sozinha Pois. com eles. Percebes esse tempo. Lá está, o tempo que eles necessitam. Não? Acho que é muito isso. Espetáculo. Fogo. Olha, gostei muito. Queríamos fazer uma pergunta à Márcia, não era? Que era o que é que tu... Não, o que é que tu... Medo! Não, o que é que tu deixarias como melhores... Já foste falando aqui um bocadinho até, mas melhores dicas lá para casa, para os pais que nos ouvem. O que é que tu sentes que era mesmo importante eles estarem sobre aviso, sentirem que ali pode ser um Pronto, pedido de ajuda? estarem atentos, principalmente ao instinto deles. Pois, Mesmo, pronto. isso acho que é. Porque estar à normalidade, não é? Aquilo que está Que é dito, expectável. que é expectável, que aconteça, tal e tal. Se não está, estar atento, e se demorar muito, então vamos perceber. E o instinto. Se sentirem que alguma coisa não está bem, pá, vão procurar. Procurar. Pronto. E se tiver Desbravar bem, está caminho, ótimo. como eu costumo dizer, exato. Depois, há outras coisinhas aqui, as dicas. Eu se calhar levava ao contrário. O que é que eles podem fazer em casa? Rotinas. Certo. Acho que é muito importante. A leitura em conjunto. 10, 15 minutos, não precisa muito. Ao deitar. Não é preciso muito. E ler uma página, ler uma frase, outro. Ai, também gosto, eu sou adepta. Pronto, ser ali, não ser... Maçador. E se a criança não obedecer, lê o pai ou a mãe. Pronto. Tentar não criar ali um ambiente também rígido, não é? Certo. Pronto. Ser prazeroso. Mais jogos, eu acho que depois os puzzles, aquele momento de brincar, mesmo 5 minutos, 10 minutos, é sempre pouco tempo. É que é mesmo. Não é preciso muito tempo para... Ajudar a fazer lista de compras. Isto Sim. não é mais dislexias. Certo. Pronto, ajudar aqui a trabalhar um bocadinho. O que é que eles podem? Trabalhar em casa contexto. sem as crianças perceberem que estão a trabalhar. Não ser uma coisa chata. Chata. E agora vai fazer uma ficha. Exato, fugirem Não, também fugir um bocadinho disso. a isso. Sim. Mas é muito importante então as rotinas. Para eles perceberem também que aqui vai acontecer isto. Depois vai acontecer isto. Trabalha Se calhar muito tem que planeamento, ler. sim. Ao planeamento. Planeamento. Portanto, é Organização. muito importante. E pronto, depois estas pequeninas coisas. Fazer um bolo. Fazer um bolo, Olha, ajudar, duplicar a seguir a receita. ajudar pronto, na lista de compras, de receita, exatamente. Isso então na receita. Dá para trabalhar até matemática. E ação não, muita Pois é. coisa. Nos jogos, ganhei cartas. Contar as cartas. Ganhei 10, tu ganhaste 15. Então quantos é que ganhaste a mais? Certo. Eles estão a trabalhar. Depois de não determinadas portanto, perguntas, ali. explorar E o depois deixar vocabulário, mais como alerta. nós falamos Sim, muitas vezes, sim. só a conversar. Só a conversar. E uma dica assim, para os mais pequeninos, que eles quando vêm da escola, não é? Então, a escola correu bem? A pergunta é sempre, sim. Não. Depois explorar Olha, isso. com a Margarida tem funcionado muito bem. Então, filha, hoje há alguma coisa nova queiras partilhar com a mãe?
E este partilhar, esta palavra, acho que Que nela giro. ressoa muito. Fizemos uma coisa hoje, tu queres partilhar comigo? Quero. Pronto. Que giro. Pronto. Pois, porque se calhar Foi sem há querer. um ênfase. Não. Acho que ela partilhou qualquer coisa que tinha uma técnica nova de pintura e tu queres partilhar comigo. Também gostava de saber. E pronto. E aí. Acho que ela sente importante também. Pois Pronto, é, é isso, ter isso. uma Eu coisa acho para que- partilhar, como os adultos têm. Que queira partilhar. Pelo menos na cabeça deles. E pronto, e às vezes no momento dos banhos também acontece muita coisa. O vestir. O vestir, claro que, pronto, quanto mais velhinhos, no momento do banho já é diferente, não é? Claro. Não vamos estar à espera É que adequar. os nossos pais. Pronto, Estejam ali a fazer perguntas a um adolescente enquanto toma bem. mas pronto, Mas sim, eles eles têm também rasidades. sabem, Pois. Sim, Descontraídamente. descontraídamente. Eles Sim, eu acho que é isso, adequar às vezes não às contam nada no rotinas. carro e nestes momentos contam muita coisa. Sim. À mesa, não é? Sim, Quando à estão mesa. nas Sim. refeições. É assim, os jogos acho que é muito o momento ali. Às vezes basta estar. Sim. Depois estavas a falar em jogos com os mais crescidos, o jogo, o os céu, o jogo do puzzles, stop. Isso é maravilhoso. Pois, Isso é e muito bom. trabalha também Isso é tanta muito coisa bom. na, As rimas, jogo de rimas. o jogo de No rimas. carro, então, por exemplo, de caminho para casa, jogo de rimas, Sim, palavras com não sei o quê. É verdade, sim. Vai trabalhando, estimulando, vão brincando e não se Certo, percebe. e nem se vão apercebendo do que é que estão a Acho que é um fazer. bocadinho por aí. E depois estarem atentos, sim. Isso é Pois, importante. eu acho que é isso. Isso é muito Estar importante. atentos e se alguma coisa não lhes cheirar bem, efetivamente. Estar atentos a nós, que nós vamos dando sinais de alerta no Instagram. Também, Não, verdade, depois verdade. Essas coisinhas. Isso também é bom, exato. Vão vendo, ai, meu filho faz não. Pois é isso. Estarem informados, não é? No fundo. Não percebem que um ano na vida de uma criança é muito tempo. Pois. Portanto, vou só deixar ver este ano, porque pronto, ele também é pequenino. Ele tem só 10 anos. Pois. Ai, ouvimos tanto. É Menino. assustador Ele é pequenino. Ele, pronto, ele ainda não está a ler, mas também já ouvi dizer que isso até ao 3º ano não há problema. Não é? Tipo, Pois. um ano na vida de uma criança é imenso tempo. E às vezes há esta coisa de no início do ano letivo não se age, que ainda estamos a começar. Depois, pela Páscoa, isto é porque ele está cansado. Pois. E depois da Páscoa, depois em setembro. Vemos em setembro. É, sim. Por acaso agora falaste disso e eu já ouvi vários pais com esse comentário, até na altura que estava em centro de recursos para a inclusão. Mas agora estes resultados não serão de estar cansado? E estes não serão de ter estado de férias e não fez nada? Quer dizer, às tantas há sempre uma desculpa externa. Nós estamos, Sim. agora estamos em quê? Março? Nós agora- Estamos em Abril. Estamos em abril. Março. Não. Abril. Estamos em abril, mês 4, é para setembro. Mês 9, certo? Sim. 5 meses. Portanto, Com se férias. Pelo meio. alguém que neste momento Pois é. perceber que as coisas não estão a correr bem, porque entretanto já tentaram uma série de coisas e a criança ainda assim não está a evoluir dentro do espectáculo. Se começar agora uma intervenção, em setembro tem 5 meses de intervenção. Sim. Não é? Faz toda a diferença. E às vezes acho que num primeiro ciclo, um ano é um quarto do percurso, é muito. É muito tempo, sim. É, eu diria Não há uma que janela de a oportunidade. nível ali da leitura e da escrita é dar o tempo do primeiro ano, efetivamente, e dependendo de alguns sintomas, no Pois, primeiro ano já isso se mesmo. deve fazer coisas, mas, obviamente, vamos imaginar, estamos a falar de uma criança que até fez um bom pré-escolar, teve consciência fonológica, tem, e Sim, pronto. aí. Alguns Acho acontece-nos que está aqui. até a ser porque a escola para onde vão é um bocadinho mais exigente e acaba por não consolidar tão bem e o ritmo cerebral, se é que se pode dizer assim, da criança também é um bocadinho mais lento, mas a coisa depois dá-se. Mas é isso, num segundo ano alguma coisa não está bem quando não está a seguir aquilo que é normal. Pronto. Sim. Portanto, alguma estimulação, e pode ser só estimulação, Isso. mas alguma estimulação terá que Tem que ser ser feita feita. extra. Pronto, e é isso que eu falo E muito quantas aos vezes nos pais. chegam ao contrário, que é pais, num primeiro ano, para diagnosticar a dislexia, Pois. estão super ansiosos quando eu digo calma, Porque primeiro temos que intervir. primeiro temos que intervir. Aliás, o DSM diz isso. Claro. Sim. Primeiro temos que intervir. Ficam mesmo muito ansiosos e eu percebo, e na minha opinião é melhor ser ansioso do que não fazer nada. Sim. Mas depois explica a questão do período de escolarização, de qualquer forma, aquilo tem que haver sempre primeiro uma estimulação correta. Claro. Portanto, e Alguma coisa sistemática, pode ter, não é? exato, alguma coisa pode ter falhado para não chegarmos aqui. Pode não ser Sim. necessário depois, né?
Sim, por acaso, agora só para deixar aqui a partilha, tive uma mãe esta semana que passou a partilhar comigo que nunca me tinha acontecido isto, que era a escola, o colégio é método global, e a mãe conhece-me de outras andanças e diz-me, acho que tenho que levar a minha filha a uma avaliação. Então, acho que está no segundo ano, está com muita dificuldade a aprender a ler e escrever. Eu perguntei logo, qual é o método? Método global, eu acho que aquilo não está a funcionar. Eu disse, quando um global não funciona, tem que se perceber muito bem o que é que está aí por trás. Agora, o que é que também não está a funcionar no global? Porque nós temos esta tendência de chamar métodos globais e nós as duas já falámos aqui disto, só que o que é que não está a funcionar? Porque ela até pode estar já, é isso que agora temos que avaliar, a memorizar muito bem visualmente aquelas palavras todas, mas depois se não tiver consciência fonológica não desce ao nível do fonema. Pronto, eu tenho que perceber o que é isto não correr bem, mas quando não corre bem o método global eu fico logo. Sim, esse normalmente. Pois, Sim. porque é aquele que foge aos sons. Contudo, no fim, vão todos dar ao som. Claro. Pronto, tirando só aqueles que são os funcionais para os meninos, efetivamente, de necessidades educativas, eles depois deixem todos ao fonema, né? Pronto. Mas só para deixar aqui a partilha que pela primeira vez chegou-me costuma ser ao contrário, que é, não, escola onde ele está, o método é muito fonológico, então está a ser mesmo muito difícil, e aí é quase que óbvio. Agora este assim do método global, e cada vez é mais frequente. Também tens apanhado muitos miúdos com o método global? Nem por isso, por acaso, agora assim estava... Não. Eu tenho, mas eu já percebi, Sim, ali a zona da Amadora e Sintra. Sim. Nós falámos de Sintra, Amadora, estão a apostar muito. A apostar. Eu, pelo menos pela sensibilidade assim, do que vou falando com os pais dos meus meninos. Mas aqui já percebi que continua a ser tudo... E tu tens um método preferido? Opa, é assim, eu nunca dei aulas no primeiro ano. Nunca tive esse prazer. Esse prazer, mas que é um privilégio. É verdade, não tive. E então nunca apliquei, não é? Pronto, não posso dizer, olha, este ou assim. Resultou melhor. Mas, se apanhasse agora assim um primeiro ano, eu não sei se... Talvez ali o das 28 palavras e o global, pronto, ali um bocadinho assim, um misto, assim, uma coisa do género. Pois, lá está, porque é aquela parte do ir ao emocional, ir às experiências de... Eu acho que é mais por aí e é capaz de ser um método que os capta mais. Pois, a tal questão da motivação, que hoje em dia está muito difícil. Igreja, não sei o que, eu acho que é... Para alguns, e depois vem aquelas leituras, a pipa do não sei o quê, do baú, e depois não lhes diz nada. Há alguns miúdos que dizem, pois, mas eu não sei o que é uma pipa. Mas claro. E com alguma razão que ninguém usa esse nome, não é? Pronto. Embora exista, está no dicionário, não é? Mas enfim, acaba por estar assim tudo. Sim, o Tito levou a pipa. Sim. Para onde? E o que é a pipa? Eu tive um menino que me disse, é uma cadela. E eu, olha, pode ser. Não, porque a pipa, não é? Olha, por acaso até foi bastante inteligente. Mas sim, acho que seria por aí, por ser assim um método mais agradável ao... E também sentes que, só para terminarmos, também sentes que senão nós nunca terminamos, né, nenhum episódio, mas também tens esta ideia de que os miúdos estão diferentes na forma como nos ouvem, na perspectiva da memorização auditiva, dos conteúdos que tens que apresentar de outra maneira para que os conteúdos fiquem, ou não? Depende. De miúdos. Ou seja, não tens uma leitura desde que começaste até agora, não tens uma leitura dessa mudança? Não te é óbvio? Não, não sinto assim que tenha mudado. Tu sentes? Depende dos conteúdos talvez também, às vezes. Pois. Há conteúdos mais fáceis, há outros que demoram ali um bocadinho mais. Completamente diferente. Pois, é isso. É completamente diferente. Mas eu percebi o que querias dizer. Completamente diferente. Completamente diferente. Sim, já sinto que tenho que ter frases mais curtas. Pois. Tenho que ir mais rapidamente ao foco da questão. E se calhar... Isto não é uma dica aí para casa. Até fazer ao contrário, começar logo pelo tema e depois é que vais... Sim. Sabes que tem-me acontecido muito, eles estão super interessados, eu coloco o jogo à frente, tipo um jogo, né, de caixa, estão super interessados, então o que é para fazer? Pergunta logo. Se eu começo, olha, neste jogo, eu começo logo a ver o olhar perdido, e eu continuo, às vezes até testes meus, para perceber o que é que aquela criança, monto tudo, e digo, bora, podes começar. Mas é para fazer o quê?
Sim. Isto acontece-me, mas cada vez mais. E isto é uma coisa que quando eu comecei em 2011, isto não acontecia. E eu sou a mesma e alguns jogos são os mesmos. Ainda hoje É como se eles fiz só um jogo respondessem comandos. tu precisas ter muito. Este jogo é para formar palavras. Tens de E começar depois Para manter a atenção deles. é para formar palavras. E depois são eles que ficam curiosos e dizem: mas formo palavras como? E tu respondes. E eu agora trouxe este tema antes de fecharmos, só porque eu acho que também é uma boa dica lá para casa. A maneira como às vezes nós falamos para eles e os pais falam para eles, podem ou não captar melhor. Eu acho que a quantidade Atenção. o tamanho da frase, ou Sim. seja, a quantidade de ideias que tu comunicas de cada vez. Pois. E aí eu noto, mas eu também trabalho com muitas crianças com perturbação Pois, neurodesenvolvimento, é com isso. muita alteração na memória de trabalho, tem Pois. muita tanta. É por isso que a Márcia estava a dizer que não nota muito, porque lá está, nós Não. trabalhamos. É uma fragilidade que é transversal. É isso, sim. Mas eu tenho crianças que não têm perturbação de neurodesenvolvimento e que isso também acontece, porque, Pois. assim, pode ser muito chato estares a conversar com um psicólogo, não é? Ou seja, se os miúdos... eu tenho também tenho uma abordagem lúdica, mas há situações que é para nós conversarmos sobre determinadas coisas, não é? E isto é sério, Pois. não é? E temos de estar parados, e temos de estar a E não olhar, há nada visual. e temos de estar a em não relação. ser- Sim, e pesa, às vezes aquele momento pesa, não é? Porque às vezes queremos mesmo que eles reflitam sobre determinadas coisas. Não, eu pelo menos penso assim, eu nem sempre quero estar a usar estar em relação com eles através de uma outra coisa aqui na nossa dinâmica. de uma Pois, outra- um boneco, um jogo. Sim, nem sempre quero isso. Muitas vezes, Sim. hoje à tarde aconteceu, eu queria ter uma conversa muito Direcionada, séria, em sério. muito direcionada. E às vezes os miúdos, às vezes não, Sentem-se agora noto Fogem. mais isto, não é? Noto mesmo a idade onde já era suposto aqui uma maior maturidade, uma maior capacidade de Pensamento lidar com crítico. conversa séria Uhum. e etc. Que não, que é muito abonecada e tem que ser tudo rápido e tem que ser tudo com jogo e tem que ser tudo E tudo para ganhar ou para perder. para ganhar, assim, muito... Ai sim, eles ficam super frustrados hoje em dia. Um jogo, ainda hoje, era o Loto, super antigo, tenho aquilo quase desde que nasci. É mesmo meu aquele jogo. E ela perguntava-me: mas isto não se ganha? Mas não se ganha nada? Eu disse: mas o que é que queres ganhar? Ganhamos a coisa boa de formar palavras. É que às vezes nem eu consigo chegar ao que é o objetivo deles. Sabes? Do ganhar. Mas é um bocadinho aquilo que tu também falas, não é? Da motivação extrínseca e intrínseca. Eles acabam por ser tudo muito extrínseco. Parece que não... E de gratificação rápida. Pois. Sim. Isso tem muito a ver também com as características desta geração. É isso. Porque nós também, aqui no nosso o apoio em grupo, nós também estamos a alterar o modelo. Ok. Vamos implementar já agora depois das férias da Páscoa o Learning Lab, que vem dar resposta a isso tudo. Porque, ou seja, é muito consistente no grande grupo. Ou seja, há diferenças entre as crianças, mas quando nós observamos os traços mais comuns, nós compreendemos que há uma grande necessidade de personalização da experiência, seja ela qual for, não é? Eles gostam de se sentir muito especiais, nós gostamos, não é? Mas sim. eles estão mais habituados a isso. Dão preferência a tarefas mais rápidas, dão preferência a gratificação, seja as estrelinhas, as estrelinhas, os sinos, às vezes não é nada. Pois, eles não precisam de compreendem. ganhar. É a sinalização de uma Sinalização. vitória. Muito por aí. No fundo, o que os jogos fazem, aquilo que eles consomem virtual, não é? Sim, Há sempre sim, uma sim. moeda, uma estrela, uma... Sim. E são muitas as vezes que em sessão, por exemplo, às vezes eu perco, não é? Um jogo do Uno ou o que seja. E às vezes tenho miúdos que me perguntam: mas não estás triste? Tenho assim: não estás triste? Eu preferia que tivesses ganho, me dizem eles. Não, eu não estou triste. Para mim o meu ganho é estar aqui contigo. Pois, eu é também este digo muitas momento vezes. bom. Não é? Há aqui duas vitórias, para explicar. Para mim há aqui duas vitórias. A vitória do jogo, eventualmente, se eu cumpro o objetivo, mas depois há aquela que para mim está sempre garantida, que é eu estou a passar um momento de qualidade Estou aqui. contigo. Mas é tão bom. Estou a divertir-me contigo, não é? E às vezes gosto de trazer estas camadas, não é? Porque ganhar ou perder, não é? Tudo é desporto. Tudo é desporto, olha. Sim. Já dizia a minha sogra, muito bom. Mas é Mas é isso. Fogo.
Agora, estas características elas são um bocadinho mais geracionais. É isso, pois eu agora quando fiz esta última pergunta era mesmo para perceber se era só da minha cabeça, mas de facto eu noto, e é isso, é capaz de não ser dos nossos miúdos especificamente, não é? Aqueles que têm alterações do desenvolvimento, mas sim aqui uma perspectiva até global, não é? De mudança da forma como o cérebro se organiza. As instruções dos jogos, é raro o miúdo quer ler as instruções. Sim. E nós crescemos a lê-las, não é? Ou ouvi-las alguém a ler. E eu tenho miúdos que não têm problemas nenhums na leitura. Sim. Eles preferem começar a jogar e ir descobrindo. Pois é. Mesmo que percam muito mais tempo, nem que se consiga acabar aquele jogo. Sim, mas também, cá entre nós, há instruções que uma pessoa chega ao fim, já não sabe do primeiro. E pensa, é melhor começar. As instruções do taco, Mas pronto, algumas gato, mais... queijo, pizza, não tem que ser assim nenhuma. Vamos começar a jogar. Está bem, mas se calhar perdemos menos tempo se lemos e só o que é que andamos aqui. O que é que fazemos? Senão vamos só jogar Sim, depois. elas existem por alguma razão. Claro, mas algumas são estranhas. Ou têm muitas. Não sei. Sim, são chatas. É verdade. São preto e branco às vezes. Eu não tenho a idade deles, mas já sou um bocadinho como eles. Já pensava, pá, não, já chega. Já é por osmose, Já adquiriste algumas características. E pronto, e somos muito felizes a fazer o que fazemos. É verdade, sim senhores. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Me agradecido. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Por vocês estarem aí desse também. lado. Ouvir-nos. Quase nem olhamos, não é? Tipo, Eu era. De vez em quando. Desculpem. Não, mas é. Sei que a conversa aqui está tão envolvente. Claro. Assim, obrigada por estarem desse lado. Exato. E pronto, devemos de continuar com os nossos 5 minutos. Isso não paramos. Sempre a bombar.